Sejam muito bem-vindos ao primeiro programa da série Top 5. Essa série que nós vamos listar as nossas 5 coisas preferidas dos mais diversos assuntos. Meu nome é Eduardo Sotile. Fala galera, meu nome é Matheus Bump. Fala galera, aqui é o Pirata. E esse é o Fio Desencapado Cast Top 5. No programa de hoje vamos listar nossas bandas internacionais preferidas. Sem mais delongas, vamos começar o nosso Top 5. Quinto lugar. Bom galera, pro meu quinto lugar eu escolhi o Metallica, que é uma banda norte-americana que surgiu em 1981 e que ainda está nativa. Uma curiosidade da banda, foi a única banda que tocou nos 5 continentes. E a primeira vez que eu escutei, eu estava na casa do Duda Trentin. Inclusive ele já gravou um podcast com a gente aqui. Eu tinha cerca de 9 anos e eu dormi na casa dele da sexta pro sábado. E no sábado de manhã eu ia pra praia. E pra me acordar, eu acho que até já contei essa história aqui, ele colocou um cover de Whiskey and the Jar que o Metallica regravou. Aquilo entrou na minha cabeça com uma força que eu fui pra praia e enchi o saco da minha mãe pra comprar o CD do Metallica, e eu queria escutar Metallica, eu queria escutar aquela música. Mexeu comigo mesmo. E quando a gente foi pra praia, a gente conseguiu, não o CD do Metallica, mas aqueles famosos The Best Of, que vendia nos camelô. Eram umas 5, 6 bandas. E o Duda, sem saber, naquele dia, com aquela música, ele mudou totalmente a minha vida. E, inclusive, em 2008, eu fui no show junto com o Pirata, junto com o Pedro aqui, do Fio Desencapado Cast também. Com o Vacaro, que já participou aqui. E foi muito bacana. Bom, aqui para abrir meu top 5 eu vou com a banda Cradle of Filth. É uma banda inglesa formada em 1991 e é um estilo black metal sinfônico ou black metal melódico. Essa banda é especial para mim porque eu conheci ela no primeiro ano do segundo grau e na época eu já procurava umas bandas mais pesadas. E aí me indicaram essa banda. E quando eu vi, puta que pariu, minha cabeça pirou. Até aquele momento eu ainda não conhecia o cenário black metal, e dali pra frente foi o som que eu mais escutei na minha adolescência. Hoje em dia eu escuto bem menos black metal, e uma das bandas que eu ainda escuto com mais frequência nesse estilo é o Cradle of Filth. Com certeza não com a mesma frequência da adolescência, mas eu acredito que por eu ter ouvido tanto quando eu era mais jovem, ela tem que se encaixar aqui nesse meu top 5, sabe? Pelo menos em quinto lugar. Já fui no show da banda, do caralho, show, muito massa. E já que tu trouxe uma curiosidade do Metallica, eu vou trazer uma curiosidade da banda. O vocalista, que é mais conhecido como Danny Filth, ele fez um filme trash, é um filme onde ele é o personagem principal. Ele é um serial killer que tem pacto com o capeta. O nome original do filme é Cradle of Fear, mas aqui na nossa versão brasileira ficou conhecido como Nascido do Inferno. Então, meu quinto lugar, eu vou copiar um integrante aqui. Obviamente que não é o Pirata, porque eu não conheço essa banda. Eu vou copiar o Bump, tá? Quinto lugar, eu vou colocar o Metallica. Eu lembro de quando mais novo, meu irmão ter ganho... Eu acho que ele tinha ganho um Vale CD de aniversário e ele foi lá e comprou o CD Reload. Além de ouvir muito em casa com ele, era a época da MTV que passava muito clipe do Metallica e de outras bandas que fizeram parte da nossa adolescência, então tem que estar aqui. Eu separei nos 4 integrantes de hoje da banda umas coisinhas rapidinho, tá? O James Hetfield, ele é membro da Associação Nacional de Rifles dos Estados Unidos, que é para proteção da população poder ter arma em casa, etc. Em 92 ele teve um acidente num show, uma pirotecnia, e ele acabou tendo que escolher, ele escolheu só cantar por alguns shows, e o Andreas Kisser fez alguns testes para tentar entrar no Metallica como guitarrista, mas acabou não entrando. Andreas Kisser do Sepultura. Andreas Kisser do Sepultura, isso mesmo. E uma outra rapidinho, que ele gosta de chimarrão. Depois que ele entrou na penúltima reabilitação, que esse cara gosta de uma reabilitação que eu nunca vi. A esposa dele é argentina, então ela incentivou ele a trocar o trago pelo chimarrão. Pra quem assistiu o clipe de Atlas Rise, do novo CD, ele tá no clipe tomando chimarrão, aparece um pedaço ele tomando. Lars Ulrich, ele é dinamarquês. Ele, inclusive, aparece num filme que eu vi esse fim de semana. Falam dele no filme. Ele é filho e neto de tenista e ele queria ser tenista quando criança. Aí teve toda a questão de ir para os Estados Unidos e formar o Metallica com o James e depois ir adicionando os outros componentes. E hoje ele é Sir Lars Ulrich.
Ele tem o título de Cavaleiro da Cruz de Ferro da Ordem de Dannebrog. O outro integrante, Kirk Hammett, o professor de guitarra dele, o primeiro foi Joe Satriani. Já começa aí. Ele tem mãe filipina e pai irlandês, e ele achava que não tinha muita coordenação motor, então ele treinava 12 horas por dia. E para finalizar, o Robert Trujillo, eu tenho duas coisas para falar dele. Primeira, que ele tocou no Suicidal Tendencies, Black Label Society, e ele tocou com o Ozzy. E para finalizar, você sabe o nome dele completo? Nem ideia. Roberto Agustín Miguel Santiago Samuel Juan Pablo Gonzalo Fernando Gabriel Pérez de La Santa Concepción Trujillo Bautista Vera Cruz. Esse é o nome dele. Só? É isso, só isso. E o Metallica, até hoje, aproximadamente 110 milhões de cópias vendidas. Trazendo uma outra curiosidade aqui, então, um dos baixistas do Metallica, o Cliff Burton, morreu num acidente de ônibus. Ele caiu para fora do ônibus, o ônibus caiu por cima dele, e quem conhece a história sabe que teve uma briga para ver quem que ficava naquela cama e tal, e aquela cama acabou não trazendo muita sorte pro nosso amigo Cliff. Entrou o Jason, e depois do Jason, que o Jason saiu por brigas internas, entrou outro Trujillo. E só comentando, nós estamos gravando hoje numa terça-feira, o Metallica, em função do coronavírus, aí tá largando shows antigos no canal deles do YouTube. E ontem eles meteram um show lá de 83, cara. Pai, foi muito nostálgico ver o Cliff no palco. Ele era um monstro, né, cara? É considerado o maior baixista até hoje. O Metallica teve maravilhosos baixistas, mas o Cliff fica no coração de todo fã. Quarto lugar. Bom, pro meu quarto lugar eu escolhi o Ozzy Osbourne. Ele é um cantor inglês, membro fundador do Black Sabbath. Ele começou a cantar em 1967 e ele está temporariamente afastado dos palcos por motivos de saúde, mas ele diz que é temporário, mas todo mundo que conhece o Ozzy sabe que, infelizmente, eu acho que ele não volta mais pros palcos, cara. E eu vou dizer como é que eu conheci o Ozzy, mas esse Ozzy que eu falo, nesse quarto lugar, é carreira solo. Eu já escutava Black Sabbath e um dia eu fui pra escola com o CD duplo do Black Sabbath, o Reunion, e um amigo meu, o Marcos, ele tinha um CD do Ozzy, e nessa capa era um CD tributo ao Randy Rhoads, e eu disse, cara, mas quem que é esse cara? E eu troquei de mano com o CD, um CD duplo para um CD do Ozzy, e um CD duplo do Sabá para um CD do Ozzy. E aí, meu amigo, eu já era guitarrista, eu já tocava guitarra, eu pirei, cara, quando eu conheci o Randy Rhoads. Claro, esse Randy Rhoads, Randall William Rhoads, ele morreu em 82, com 25 anos, num acidente aéreo, numa palhaçada que eles estavam sobrevoando uma casa, ele estava dando rasante em cima de um ônibus, uma hora pegou a asa nesse ônibus, bateu num pinheiro e demoliu uma casa, explodiu e ele morreu. Esse álbum tributo me marcou muito, então a partir daí eu comecei a conhecer a carreira solo do Ozzy. Inclusive eu assisti o show da carreira solo do Ozzy em 2015 e depois em 2016 eu assisti o Ozzy de novo com o Sabá. E eu acho que infelizmente eu não vou mais ver show do Ozzy, cara. Agora ele tá com Parkinson, pra quem não sabe. Ele tá bem, mas tu vê que aparentemente afetou ele bastante. Ele disse que ele quer voltar. Eu até vi uma entrevista dele, foi pra alguma TV inglesa, e ele falando que ele tá se esforçando, fazendo de tudo pra voltar, né? Mas eu acredito que infelizmente não vai dar mais pro nosso Príncipe das Trevas. Bom, aqui pro meu quarto lugar eu vou trazer uma banda de folk metal da Escócia, tá? Nós chamamos aqui ela de Alestorm, mas o certo seria Alestorm, que seria tempestade de cerveja, né? Bom, só pelo nome vocês já imaginam por que eu gosto, né? O nome original da banda em 2004 era Battle Heart, tá? Depois foi mudado pra Alestorm, e o primeiro álbum já como Alestorm foi lançado lá em 2008. A banda nada mais é que uma banda de pirate metal, cara. Eles são piratas, velho. A letra é sobre pirata, sobre tesouro, pilhagem, batalha e, óbvio, né, bebida, né, cara? O som dos caras é muito, muito, muito divertido, cara. Tipo, te deixa pra cima, assim. E, sei lá, eu quando escuto tenho vontade de encher a cara, velho. E acredito que todo mundo que gosta desse estilo de som acaba com vontade de encher a cara quando escuta. Fui no show deles já. Foi um dos melhores que eu já fui. Super divertido. A presença de palco deles é muito bacana. Os caras são... O vocalista, antes de começar o show, tava dando banda no bar, tomando cerveja, tirando foto com a galera de boa. O baixista também, bati foto com ele também. Acabou o show, os caras ficavam lá fora conversando com a galera. Tipo, é do caralho. O som deles é muito massa, velho. Meu quarto lugar é o Nirvana, também da época de adolescente, pré-adolescente. Eu falei até num podcast antigo aí, que era a banda que eu ouvi enquanto eu jogava Super Nintendo. E então eu vou falar um pouquinho. Ela é uma banda de grunge, formada em Aberdeen, nos Estados Unidos, em 87. Infelizmente a banda terminou em 94, com o suicídio do Kurt Cobain, que até tem algumas
teorias de conspiração, que não foi suicídio e tal, mas não vem ao caso, que o que acontece é que ele morreu mesmo, fazer o quê? Com apenas 3 álbuns, eles tiveram mais de 80 milhões de cópias vendidas, sabe? Foi meteórico o troço. Procurei então um pouquinho sobre o Kurt Cobain, vocalista. O que eu encontrei? Drogas, depressão, drogas, e eu não posso esquecer também as drogas, tá? Ele faz parte daquele Clube dos 27, que todo mundo conhece. Ele odiava o Axl Rose por motivos de não bater a ideia dele com a ideia do Guns N' Roses. Ele achava que era uma banda muito comercial e não gostava disso. E no auge do Nirvana, a banda recebeu um fax do Metallica, dizendo assim: nós do Metallica curtimos a banda e Nevermind é o melhor disco do ano e acho que devemos nos encontrar um dia. Observação: o Lars odeia vocês. O Lars é um escroto. Era muito fodeiro. Dizem que o Kurt gastava $100 por dia em heroína para tentar combater dores de estômago que ele tinha, que eram recorrentes e muito fortes. O Chris Novoselic eu procurei, ele formou 2 bandas que eu não conheço, então não vou citar aqui. O que eu posso dizer é que teve um show que o Kurt Cobain foi para perto da plateia e o segurança puxou ele pelo cabelo. Nisso o Kurt pegou uma guitarra e arrebentou a cabeça do segurança. E o que o segurança fez? Foi revidar. No que ele foi revidar, o Novoselic chegou e já deu uma apaziguada, porque ele tem 2 metros e 1 de altura, então acho que tu dá uma seguradinha quando vem alguém desse tamanho pra cima de ti, né? E por último, Dave Grohl, que era o baterista. Ele formou, depois do fim do Nirvana, ele fundou o Foo Fighters. Ele foi escolhido pela Rolling Stone como o 27º maior baterista de todos os tempos, e ele era muito amigo do Lemmy, do Motorhead. Ele tem inclusive uma tatuagem do Lemmy em homenagem a ele. Ele acredita em aliens e adora montar móveis da IKEA. E ele aprendeu a tocar bateria sozinho no quarto, tocando em almofadas. Inclusive, o baterista do Nirvana é muito parecido com o vocalista do Foo Fighters, né? Isso. Outra coisa que eu queria falar, o pessoal da China podia aprender com o Ozzy o que se faz com o morcego. Tu morde a cabeça, tu cospe fora, tu não engole ela. Isso é uma baita uma história do Ozzy, né? Ele achou que era um morcego de borracha, foi morder. Pensa quanta farinha tinha naquela cabeça pra ele pensar isso. Não, ele não usava droga, tu tá louco? A droga usava ele. Isso. Terceiro lugar. Minha terceira banda, cara, até vai ser uma surpresa talvez pro Pirata, é Rammstein. Uma banda alemã formada em 1994 e tá ainda nativa. O que me chocou a primeira vez que eu escutei o Rammstein, tanto no visual quanto no musical, é uma banda sombria. E fora que a língua alemã contribui muito pra isso, né? E inclusive foi minha música de formatura do 2º grau. Sehnsucht é uma música deles que eu adoro. E tá numa lista das minhas bandas que eu preciso assistir ao vivo, porque, como diz, até tô com os ingressos comprados pra assistir o Kiss agora, o Kiss diz que o Rammstein eles são irmãos de fogo, porque são os 2 shows que mais tem pirotecnia, fogo e loucura, é o show do Kiss e do Rammstein. Aqui na terceira colocação aqui das minhas bandas vai entrar Korpiklani. É uma banda de folk metal também, só que essa é da Finlândia. Antes de ela ficar conhecida como Korpiklani mesmo, que foi em 2003, ela já tinha sido chamada de Shamani Duo e Xamã. E Korpiklani significa clã da floresta, tá? O Korpiklani, ele mudou completamente o meu estilo de som. Ele foi a porta de entrada para o meu estilo de som favorito, que é o folk e o viking metal. Até por isso que o Alestorm, que veio antes, é uma banda que eu sou apaixonado, porque eu conheci Korp e depois fui pegando outras bandas, né? Quando eu escutei pela primeira vez, assim, eu quase pirei, né, cara? O som era diferente. Eu até já conhecia alguma coisa desse cenário mais folk, só que no estilo mais folk black metal. E o Korp é uma pegada totalmente diferente. Ele é um som pra cima, alegre, que também só fala de bebida também. Eu já fui em 2 shows deles. Cara, tu te diverte do show início ao fim, cara. Diferente dos shows de metal normal, assim, que a galera vai pra ficar batendo cabeça, num show deles tu tem vontade de dançar, cara. Sabe aquela dancinha italiana que tu pega no braço, cruzadinho, e vai indo de um lado pro outro e vai invertendo? Ele te dá muita vontade de dançar assim e ficar batendo palma, porque é muito alegre, cara. Então o Korp, com certeza, mora no meu coração. Ele tá aqui nesse terceiro lugar, porque as 2 primeiras são de mais coração ainda, porque isso aqui fez eu me apaixonar por um estilo que é o que eu escuto até hoje e é o que eu mais escuto, que é o folk e o viking.
Minha terceira banda, então, no meu top 3, eu vou colocar o AC/DC. Ela é tida como uma banda de rock, mas alguns dizem que ela é de hard rock, outros de blues rock, então cada um escolhe o que quiser. Ela foi formada em Sydney, na Austrália, em 73. É uma banda que eu escutei minha adolescência inteira. Infelizmente, não fui em show nenhum deles. Há boatos que eles vão voltar e eu rezo todo dia para isso acontecer. Até o Brian Johnson foi afastado um tempo atrás porque ele estava com uma possibilidade de surdez, né? Então ele foi afastado e entrou o Axl Rose no lugar. Ficou uma merda, não sei como é que foi. Bon Scott foi o segundo vocalista do AC/DC. Para quem não sabe, teve um vocalista que gravou só 2 músicas e foi jogado no lixo. Então ele foi o segundo vocalista e ele morreu no banco traseiro de um Renault 5, né, de um amigo dele. Dizem que ele morreu afogado com o próprio vômito e, além de tudo, ele tinha asma e as baixas temperaturas do dia que ele morreu, como ele estava dormindo no banco de trás de um carro, colaboraram para a tragédia ser completa. Tu falou da tua banda pirata, tu falou falou da Finlândia. Em 77, depois de um show em Helsinki, na Finlândia, o pessoal tomou um trago homérico e o Geezer Butler, do Black Sabbath, ameaçou o Malcolm Young com uma faca depois de uma briga. Eles tentaram pedir desculpas, intermediar alguma coisa, o Ozzy até se intermediou para tentar dar uma apaziguada ali, mas não teve jeito, o AC/DC pegou e voltou e deixou de ser a banda de abertura do Black Sabbath na turnê. E olha, foi um dos melhores shows que eu já fui na minha vida, em São Paulo, do AC/DC, 2009, acho que foi, ou 2008, não lembro direito. Que show, cara, que coisa incrível. Como foi um dos melhores shows da tua vida se tu disse que não lembra de porra nenhuma do show? Também já ouvi isso. E não pode dizer que é mentira, que tá gravado em um podcast isso. Posso não lembrar, mas tá tudo filmado, eu vi depois o show de novo. Que pena que eu só lembro da metade pra frente. Foi quando eu não consegui mais ir comprar cerveja, tava tão suado que o álcool começou a sair todas as coisas, comecei a voltar pra realidade, eu lembro da metade pra frente do show. Até no DVD que foi gravado na Argentina, que eu acho que é um dos melhores lugares para se gravar DVD de banda de rock. Antes de Hell's Bells, baixa um sino no meio do palco. Brian Johnson vai até o final da passarela, vem correndo e se pendura naquele sino para começar a tocar Hell's Bells. Cara, eu tô falando, eu tô arrepiado só de lembrar o troço. Eu não sei se aconteceu em São Paulo, mas é de se apavorar, é a coisa mais linda da vida que eu amo. Cara, teve sim o sino, teve o trem é gigantesco, é descomunal, e eu lembro numa hora que o Angus, ele ia na passarela, ele começava um solo, ele levantava do meio da passarela uma plataforma, e ele fazia um solo em cima daquela plataforma, sei lá, uns 7 metros de altura, 5 metros, cara, foi sensacional o show. O som perfeito, cara, o som perfeito, foi que nem o último show do Iron Maiden, foi uma coisa surreal pra mim. Só a título de informação, o sino que é usado, ele pesa 1,5 toneladas, então imagino que é a coisa mais linda. Uma pergunta, Bamp, tu falou do Rammstein. Dizem que para quem está estudando alemão é uma baita banda para se ouvir porque as palavras são nítidas, tu entende praticamente tudo, verdade? Cara, eu venho de uma família parte alemã, lá do Vale Real, se tiver algum parente me escutando, e realmente, cara, eu não falo alemão, enfim, mas eu entendo muita coisa, sei falar algumas coisas, e realmente, a dicção do Till Lindemann é muito boa. É muito bom realmente pra quem tá aprendendo alemão, tu consegue entender muito bem o que eles estão falando. Segundo lugar. Bom, pro meu segundo lugar, cara, a banda se chama Pantera. É uma banda de thrash metal americana formada em 1981 e que terminou em 2003. Por que eu escutava Pantera? Eu comecei a escutar Pantera. Mesma coisa que com Ozzy, por causa do guitarrista. Como eu era guitarrista, eu buscava referências para minha música, para minha personalidade musical. E tinha um cara chamado Dimebag Darrell. E esse cara, velho, o estilo de tocar dele até hoje eu não consigo achar nada nem parecido, não existe. Existem pessoas que se inspiraram nele, mas o timbre da guitarra daquele cara, o modelo da guitarra, que é a Razorback, é muito característico. Inclusive, esse cara, em 2003 acabou a banda e em 2004 ele tava fazendo um show com o Damage Plan, que era uma banda nova dele. Subiu um filho de uma puta no palco, velho, e matou ele, cara, com um tiro. Então ele morreu no palco e esse cara, a princípio, ele ficou puto porque o Pantera tinha acabado, o Phil Anselmo tinha falado umas merda, eles tinham brigado e esse cara foi lá e fez essa merda. E até, inclusive, o Zakk Wylde, que também era guitarrista, foi guitarrista do Ozzy, inclusive depois do
Randy Rhoads, bem depois. Ele fez uma música pro Dimebag, inclusive tem um clipe muito bonito, pra quem não conhece, é o da música In This River. Se vocês quiserem chorar, vejam esse clipe. E tu pode estar pensando assim, eu nunca ouvi Pantera. Meu amigo, se tu já escutou algum episódio nosso, se tu tá escutando até aqui, com certeza tu ouviu Pantera, porque a música que abre todos os nossos podcasts é a música 5 Minutes Alone do Pantera. Bom, galera, aqui para meu segundo lugar, uma banda um pouco mais conhecida já, que é Megadeth. Megadeth é uma banda norte-americana também, de thrash metal, e ela foi fundada em 83 pelo Titio Mustaine, né, pelo Dave Mustaine, depois da saída dele do Metallica. Tiveram algumas tretas lá e aí o Mustaine acabou saindo da banda, o que eu acho maravilhoso, porque ele fundou o Megadeth, que é tão bom quanto o Metallica. Acho que dispensa comentários, porque é uma banda muito conhecida no mundo todo, né? Eu, por exemplo, comecei a escutar, acredito que por volta dos 9, 10 anos de idade, talvez até menos, cara. Escuto até hoje, né, com muita frequência. Eu já fui em 2 shows deles. O show é sensacional. Tu vê o Mustaine ao vivo, assim, é de chorar. O cara é um demônio tocando, ele é muito bom, cara. Até o último show que eu fui é mais recente. Quem já tava na banda era o Kiko Loureiro, como guitarrista, e para nós aqui que somos brasileiros é um ícone do Brasil, né? Que o Kiko também é outro monstro da guitarra, né? E o Matheus comentou ali sobre morte, né? E tem uma curiosidade do ex-baterista do Megadeth, o Nick Menza. O Nick Menza morreu também no palco, só que morreu tocando. Ele tava já com uma outra banda, já tinha saído do Megadeth. E faz pouco tempo até isso. Tava tocando bateria e empacotou no meio do show, cara. Então é outro monstro aí do metal que se foi no meio do que gostava de fazer. No meu segundo lugar, não é uma banda, é um cantor. Eu vou colocar o Michael Jackson, o rei do pop, como era chamado. Não tenho nada para dizer. Ele foi cantor, compositor, dançarino, tudo que tu pode pensar ele foi. Ele estreou em 64 com o Jackson 5. Ele estreou carreira solo em 71. E em 2009, quando ele estava preparando a turnê de ZZ, ele morreu de overdose de sedativos. Eu lembro do dia da morte dele porque eu estava indo a Porto Alegre num jogo da Recopa Sul-Americana, do Inter, que ele ia jogar contra a LDU. E na rádio gaúcha parou a rádio porque o Michael Jackson tinha morrido. Em 93 ele foi acusado de abusar de uma criança. Isso aí foi resolvido fora do tribunal. Então ele nem foi indiciado, acabou não sendo indiciado. E em 2009 ele foi julgado por outras acusações, inclusive de abuso infantil e outras, e foi absolvido por todas elas. E existe o documentário Living Neverland, que em 2013 um cara acusou ele de abuso por 7 anos, começando quando ele tinha 7, e um outro acusando ele em 2014, que um abuso de 4 anos que começou quando ele tinha 10. Só que o que acontece? Esses dois que acusaram ele em 2013 e 2014 defenderam ele em 93 no processo. E no segundo processo, em 2005, o Wade Robson, que foi o primeiro que acusou ele em 2013, também defendeu o Michael Jackson, o que é muito estranho. Os processos foram negados e acabou por isso aí. Thriller, que foi lançado em 1982, é o disco mais vendido de todos os tempos, estima-se 170 milhões de cópias. Muita gente estranha aquela mudança dele, né, de preto para branco. O que acontece é que ele sofria de que é o vitiligo. Ele usava muita maquiagem, então para empalhar, é óbvio, ele acabava ficando mais branco do que não. Ele era faixa preta em karatê e kung fu, vocês sabiam disso? Acho que não. E o Bump vai gostar dessa aqui. Ele tinha uma biblioteca na casa dele com mais de 100 mil livros. Voltando lá no Metallica, o Metallica disse que os integrantes do Metallica falaram que a única pessoa que eles pediriam um autógrafo era do Michael Jackson, e isso aconteceu em 93. Eles se encontraram e o Michael Jackson autografou algumas coisas para eles. E ele foi casado com a filha do Elvis. Não sei se vocês sabem, a Xuxa foi convidada para conhecer Neverland. Ela contou um tempo atrás que eles assistiram o filme, comeram pipoca, e na hora que ela estava indo embora, o empresário do Michael chegou para ela e perguntou se ela não queria ser mãe dos filhos dele. E ela negou, né? Então tu viu um padrão, o que ele queria. Ele queria uma mulher loira, sem vício, olho claro, não sei o que. Para finalizar, estima-se que ele vendeu de CDs entre 750 milhões e 1 bilhão de cópias. Primeiro lugar. Bom, pro meu primeiro lugar, a banda se chama Motorhead.
uma banda inglesa formada em 1975 e que, por incrível que pareça, quem escutou o último podcast sabe que eu não sou bom em datas, mas eu ainda lembro do dia que o Lemmy morreu, 28 de dezembro de 2015. E ele nasceu dia 24 de dezembro. Isso eu não preciso nem esse eu não preciso nem anotar pra lembrar. Eu lembro que eu tava lá na casa do P, lá na Terceira Légua, quando deu a notícia e voltei pra casa e comecei a assistir os documentários do Lemmy que eu tinha gravado na Sky. Eu lembro que depois, uns dias depois, teve o Memorial Service. O que é o Memorial Service? É como se fosse um funeral sem o corpo. Então as pessoas vão e elas celebram a vida da pessoa. Existe o Funeral Service e o Memorial Service, né? E nessa celebração, então amigos do Lemmy foram lá, empresários, né, colegas de banda, pra contar. E eu lembro que eu vi junto com o Diego. Cara, a gente tava na casa dele, a gente assistiu juntos, dois arrasados, assim, porque a gente assistiu o Lemmy no dia 30 de abril de 2015 e depois, em dezembro, ele morreu. Inclusive, uma curiosidade sobre esse show, no show anterior, antes deles irem pra Porto Alegre, foi em São Paulo e o Motorhead não tocou, porque o Lemmy tava meio mal. A princípio ninguém sabia exatamente o que o Lemmy tinha. E eu cheguei em Porto Alegre meio desacreditado, porque eram 3 shows. Era o do Judas Priest, que eu já tinha visto, o Ozzy, que eu queria muito ver, e principalmente o Motorhead, né, cara? Que pra mim, eu fui pra ver o Motorhead. Se o Ozzy não tivesse ido, ou se o Judas não tivesse ido, que pena. Mas se o Lemmy não tivesse ido, pra mim a noite teria sido perdida. E, cara, pra mim a grata surpresa, foi uma destruição total, cara. Eles tocam muito alto, velho. É muito alto, é muito absurdo o show do Motorhead. Porque o Motorhead foi a trilha sonora da fase mais fodida na minha vida, lá quando eu perdi meu pai, sabe? E o lema do Lemmy, assim, digamos, que inclusive, pra quem acha que não é o lema do Lemmy, tá no túmulo dele, bem grande escrito: Born to Lose, Live It to Win. No caso, o lema original é Born to Lose, Live to Win. Nascido para perder, vivendo para ganhar, mais ou menos. E no do túmulo do Lemmy tá escrito Born to Lose, nascido para perder, Live It to Win. Viveu para ganhar, né? Que agora ele, infelizmente, não tá mais nesse plano aqui. E não podia ser diferente, cara. Motorhead, pra mim, é uma banda presente sempre na minha vida. E sempre vai ser. Meu primeiro lugar, eu acho que não é novidade pra ninguém, né? Foi a banda mais citada nesse podcast hoje e é Metallica, né, cara? Isso aí acho que qualquer pessoa que me conhece ou que já conheça o nosso podcast já deve estar sabendo. Eu acho que não preciso entrar em muitos detalhes da formação da banda, datas, etc, porque o Sotile comentou, o Matheus comentou, então eu vou só dar uma pincelada por cima pra mim, o Metallica, né? Que foi a primeira banda de metal que eu ouvi na minha vida, tá? Foi a porta de entrada pro metal na minha vida. Eu acredito que, como eu comentei no Megadeth, que eu comecei a ouvir com 9, 10 anos de idade, eu comecei a ouvir o Megadeth por causa do Metallica, então foi ali por volta de 9, 10 anos, eu posso até estar enganado, talvez possa ter sido até 8. E dali pra frente eu comecei a me interessar demais por música, demais. Eu ouvi Metallica assim, minha cabeça pirou, eu pensei, meu Deus, é isso que eu gosto na minha vida. Pequenininho lá, e dali pra frente comecei a procurar bandas, comecei a procurar estilos parecidos com o do Metallica. Tanto é que a partir do momento que eu comecei a procurar essas bandas, comecei a procurar estilos, na nossa época, nessa época com 10, 11 anos de idade, um pouquinho mais velho, pra tu procurar outras bandas, pra tu conseguir outros estilos, tu tinha que ir em loja de CD, tu tinha que acompanhar a MTV, que nem acho que o Sotile comentou sobre a MTV, não existia internet, que nem hoje em dia, Metallica, thrash metal, vamos ver que tem outra banda de thrash metal parecida. Não era assim, tu tinha que ir atrás, cara, pra conhecer, gastava bastante pra comprar CD, geralmente tentava, vou comprar, meus amigos também já gostavam de Metallica ou com outras bandas, então geralmente um comprava o CD, o outro comprava um outro, tu ia se emprestando, e é assim que a gente ia conhecendo bandas na época, né? E o Metallica, como o Matheus disse, do Motorhead, sempre presente na vida dele, foi o Metallica sempre esteve presente na minha vida. Os grandes momentos da minha vida, e o Metallica também proporcionou uma das melhores noites da minha vida, que foi a noite que eu pude ver o show deles, né, cara? A noite que eu vi o show deles, que eu pude ver eles de perto, foi uma sensação inacreditável. Como o próprio Matheus disse, chorei do início ao fim também. É inexplicável, cara, é inexplicável. Uma pequena indignação aqui, referente a esse coronavírus. Em abril eu iria de novo no show deles e foi adiado, então espero que dezembro esteja tudo normalizado para eu poder finalmente ver eles novamente depois de 10 anos, cara.
Minha banda número 1 é o Queen, uma banda de rock formada em Londres em 1970, e a formação clássica ficou até 91, foi quando Freddie Mercury morreu por complicações decorrentes da AIDS, né? Em 2005, o Queen fez uma parceria com o Paul Rodgers até 2009, teve críticas, etc. E em 2011, até hoje, o Queen tem uma parceria com Adam Lambert, que eu particularmente acho uma porcaria. Eles esqueceram a voz, esqueceram só o que o Adam Lambert faz parecido com o Freddie Mercury. Acho que é isso. Para quem acha interessante, procura Mark Martel no YouTube, vai ver um cara que seria muito melhor colocado na... Não vou falar substituir, porque substituir é impossível, mas para tentar chegar o mais perto possível do Freddie Mercury. Freddie Mercury, o nome dele é Farrokh Bulsara e ele é de Zanzibar. Ele tinha aqueles dentes para frente, dente estranho, porque ele tinha 4 dentes a mais que um adulto normal. Ele tinha 36 dentes na boca. Os cientistas dizem que é por isso que ele chegava em alguns tons específicos de nota, porque ele tinha um espaço maior dentro da boca. Cabia até 3 bolas se fosse o caso. Cara, o que eu pensei em falar pra ele, eu vou ficar me criticando depois. Ele odiava essa característica dele, mas ele não operou por medo de ter ele tinha um medo de que alterasse a voz dele. Ele é formado em arte, inclusive o logo do Queen foi ele que fez. Uma historinha interessante, ele era muito amigo da princesa Diana e ele vestia ela de homem para ela poder sair escondida, para ir num bar LGBT no sul de Londres. E ele ia sem disfarce para chamar atenção e os jornalistas não notarem que era ela que estava com ele, que é bem interessante isso. Freddie Mercury e o Michael Jackson quase fizeram um álbum, não deu certo porque o Michael Jackson, como ele tinha aquela cabeça lunática dele, levava uma lhama de estimação pro estúdio, e o Freddie Mercury odiou isso aí e ligou pro empresário: eu tô gravando com uma lhama e eu não quero isso, vem me buscar, e não gravaram. Freddie Mercury é o nome de um asteroide, é Freddie Mercury 17473, e esse nome foi anunciado pelo Brian May, que para quem não sabe, ele é doutor em astrofísica. Em 2007 ele voltou para a universidade para terminar o doutorado. Brian May é comandante da Ordem do Império Britânico. Ele não é alto escalão que nem o Elton John, mas ele tem lá uma estrelinha. Brian May, para quem não sabe, é guitarrista do Queen, e ele participou de um álbum no Black Sabbath, na música When Death Calls. O John Deacon, ele é o mais de boa de todos, ele evita aparição pública, ele fica longe de holofote, ele odeia sair de casa, e ele sempre preferiu ficar em casa, que é onde ele podia criar. Dessa maneira, ele criou a Another One Bites the Dust, que foi lançada por sugestão do Michael Jackson, e ele também escreveu em casa a Want to Break Free, que todo mundo, vendo o clipe e tal, pensa que é sobre libertação sexual, e não é. Fala sobre a timidez do baixista, do John Deacon. E o Roger Taylor, para terminar, o baterista do Queen, tem algo parecido contigo, Bump. Ele tem medo de aranha. E tem outra coisa que ele é muito parecido. Ele é louco pra cacete. Em 89, nos 40 anos dele, ele convidou 1000 pessoas pra casa dele. Era uma festa temática, então todo mundo tinha que ir vestido de aluno de escola. E ele alugou 2 holofotes gigantes, daqueles que lançam luz pro céu, tipo do Batman. E ele precisou de uma permissão especial das autoridades de aviação da Inglaterra, porque podia dar problema com voo, etc. E muita gente longe da casa dele começou a ligar para a polícia, congestionou a linha da polícia, porque eles tinham certeza que os ETs estavam chegando e iam buscar gente, ia dar uma merda federal, e era só uma festinha de leve deles. Outra coisa que ele é parecido contigo, ele arruma os computadores dele de casa com tijolo. Ele tá tijolado quando ele fica puto. Faixa bônus. Bom, galera, na faixa bônus nós decidimos escolher uma banda cada um que não é conhecida por todo mundo e dá de dica para quem tá escutando e não conhece, dá uma ouvidinha só para ver se lhe agrada e lhe faz um bem no coração. Pro primeiro da faixa bônus, Bump. A banda que eu quero apresentar para vocês, que eu acho que a maioria não conhece, o nome da banda é The Real Mackenzies. E é uma banda canadense que ela começou em 92 lá em Vancouver. Ela mistura punk rock com música tradicional escocesa. Eles têm as músicas próprias, mas eles também regravam músicas tradicionais escocesas, claro, no modelo The Real Mackenzies, né, com o peso do The Real Mackenzies. Eu acredito que vocês vão gostar. A banda que eu vou indicar pra vocês é uma banda que eu adoro, que é uma banda que eu tenho escutado muito,
que é a banda Santiano. É uma banda alemã, tá? E o estilo dela é um estilo folk, mas naquele folk com uma pegada mais irlandesa. Então fica aí de sugestão pra galera, Santiano. Na minha faixa bônus, parece que a gente combinou isso. Eu também vou colocar aqui uma banda com uma puxada irlandesa, celta, alguma coisa assim. The Ramjacks é uma banda de punk celta que foi formada na Austrália, por incrível que pareça, e eles ainda estão em atividade. Até queria dizer que essa indicação, eu recebi essa indicação antes de um grande amigo meu, o Felipe Grande. Cara, é uma banda legal. É uma baita banda pra se ouvir quando tu tá meio pra baixo, um sonzinho alegre aí, que eu acho que segue a linha do som que os amigos aí indicaram. Bom, galera, para encerrar aqui, eu queria fazer uma pergunta para nossos amigos aí, e eu quero que eles indiquem uma música de cada uma dessas 5 bandas que foram listadas aqui nesse Top 5. Vamos começar de baixo para cima, vamos começar pela faixa bônus, que então do Real Mackenzie's a música que eu escolho é Farewell to Nova Scotia, do Metallica Cyanide, do álbum Death Magnetic, do Ozzy Osbourne, a minha música preferida é Road to Nowhere, do Rammstein, não é minha música preferida, mas vejam o clipe, o nome da música é Deutschland, do Pantera, como de clássico, Walk, e para fechar Motorhead, sem dúvida nenhuma a melhor música do Motorhead, que ela diz muito sobre minha Damage Case. Vamos lá, pra mim, vou começar de baixo pra cima também. Da faixa bônus The Ramjack, eu escolhi Uncle Tommy. Em primeiro lugar, o Queen, Bohemian Rhapsody. Michael Jackson, Smooth Criminal. AC/DC, Highway to Hell. Metallica, Enter Sandman. Cradle of Filth, eu vou indicar Cthulhu Down, que foi a primeira música que eu ouvi deles e me apaixonei. Do Alastorm, eu vou indicar México, né, no caso. Corp Clan, vou de Happy Little Bowser. Megadeth, Tornado of Souls. Metallica, Fade to Black. E da faixa bônus Santiano, a música Johnny Boy. Bom, então, galera, a gente chega no final de mais um programa. Queria agradecer a disponibilidade do Bump e do Pirata. Agradecer quem está ouvindo a gente até aqui. Agradecer aos nossos apoiadores, a Start Invest Brasil, Hive Up e a galera da banda Passo Incerto. Não se esqueçam de seguir o Fio Desencapado Cast no Facebook e Instagram. Você encontra a gente no YouTube, Deezer, Spotify e no Castbox. Valeu! Bom, galera, gostaria de agradecer aos amigos aqui por mais um papo bem bacana. Agradecer nossos ouvintes aí, que são de extrema importância, né? Espero que vocês tenham gostado desse novo formato que a gente está trazendo, que vai ter um top 5, sempre de algum assunto bem bacana. E um grande abraço do Piratinha. Eu quero agradecer aos amigos Sotile e Pirata pela companhia, espero que tenham gostado desse novo formato e a gente se vê na próxima, se o grande arquiteto assim quiser, ele há de querer. Um forte abraço.